Muito bem, meus queridos, vamos ler um texto da Palavra de Deus, um texto da Bíblia Sagrada. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. E vamos ler 2 versículos para dar base à nossa reflexão. Jonas, capítulo 1, vamos ler os versículos 7 e 8. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Nós temos como tema para essa reflexão a seguinte declaração: quando as respostas não são respostas. Uma reflexão em série sobre o livro de Jonas. Nós temos aqui um grupo de pessoas enfrentando uma grande tempestade. E como eles não conseguem escapar dessa tempestade, eles buscam respostas, buscam uma forma de entender o que está acontecendo. Querem saber o porquê de todo aquele vento, de toda aquela tempestade, de tudo aquilo que os cercava e que estava quase levando-os à morte. Preste atenção, vamos refletir. Não seria essa a nossa realidade atual? Nós estamos em meio a uma tempestade que daqui a pouco vamos falar dela com maior detalhe. Estamos enfrentando ventos fortes, raios, trovoadas, isto simbolicamente falando. Enfrentamos um tempo terrível, um tempo de caos. E todos nós estamos ávidos e podemos dizer até desesperados por uma resposta. Quem sabe você que está me assistindo agora, clama na sua alma, grita: Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, isso vai ou não vai acabar? Senhor, até quando? Que gravidade mais isso vai ter? Quantos mais vão morrer e parece que as respostas não vêm? Você está procurando por respostas. Assim estavam aqueles homens no meio da tempestade. No entanto, percebemos que as respostas que eles tentam dar à situação, por meio de suas ações, de suas atitudes, não eram as respostas reais do porquê realmente tudo aquilo estava acontecendo. Olha aqui para mim, preste muita atenção, não sai daí não, ouça isso aqui. Todas as ações, tudo aquilo que tentavam fazer para vencer a tempestade, e que eles achavam que era a resposta, ou que eram as respostas que eles precisavam para aquele momento, nenhuma delas servia de resposta. Nenhuma delas, de fato, poderia trazer a solução para o problema que estava acontecendo. Eles queriam respostas, buscavam respostas, agiam para tentar explicar o que estava acontecendo, e não só explicar, mas fugir de tudo. Mas, de fato, eles não conseguiram, porque suas ações, seu modo de pensar, suas atitudes, de fato, não traziam à tona as respostas que eles realmente estavam precisando. E as respostas que eles realmente precisavam não só vão provar a veracidade da história do livro de Jonas, como também vão nos servir de reflexão, cujas lições que iremos receber de Deus nos servirão de respostas para esse momento tão crítico que nós estamos passando. E é um momento muito delicado. E hoje nós vamos começar com a primeira parte da nossa reflexão. E qual é a primeira parte? A primeira parte eu intitulei da seguinte maneira: vamos meditar sobre o cenário que suscitou a busca pelas respostas. Qual era o cenário que cercava aqueles homens que buscavam por uma resposta do que estava acontecendo com eles? Vamos lá? O cenário aqui é formado por uma embarcação que navega em direção
à cidade de Tarsis, uma antiga cidade situada perto da costa do sudoeste da Espanha. Ou seja, eles estão no barco e aquele barco navega rumo a um destino. Deixa eu lhe dizer algo para nós refletirmos. Por muitas vezes, nós comparamos a vida, o nosso viver aqui na Terra, como um barquinho que vai navegando sobre o mar, buscando chegar ao seu destino. Ao destino tão desejado, ao chamado Porto Seguro. Aquele era o cenário daqueles homens. Todos querendo chegar em Tarsis. Todos querendo chegar ao seu destino, ao seu porto seguro, livres de qualquer situação adversa durante a navegação. E assim estamos nós neste mundo, nesta terra, querendo cumprir a nossa jornada, querendo concluir a nossa carreira, querendo ter o mesmo êxito do apóstolo Paulo, que disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O barco da vida está navegando no imenso mar da existência, desejoso de chegar ao destino final. O cenário do livro de Jonas é o mesmo cenário que nós vivemos de forma simbólica. A jornada da vida terrena vai ser sempre comparada a um barco sobre o mar. Um barco desejando chegar ao seu destino, ao seu porto seguro. A partida de Jope acontece normalmente. Imagine só, todos entram no navio, todos se acomodam, então saindo do porto de Jope, está tudo normal, está tudo tranquilo, a navegação segue tranquila e logo chegará ao seu rumo. Todos estão desejando e pensando em uma boa e tranquila e agradável viagem. Mas, no meio da trajetória, no meio do trajeto da viagem, um grande vento que gera uma forte tempestade surge, trazendo diversas consequências. Isso aqui traz algo muito reflexivo aos nossos corações. Enquanto o nosso barco da vida navega sobre o mar da existência, enquanto vivemos aqui nesta terra, não sabemos o que vai acontecer no meio do caminho. Sempre desejamos que a nossa vida siga tranquila, sem interferências, sem surpresas e que tudo dê certo. Sempre estamos desejando que a nossa caminhada seja próspera e abençoada. No entanto, todo viajante deve conviver com a possibilidade, precisa estar consciente que pode ter surpresas inesperadas pelo caminho. Eu gostaria muito de dizer a você que nada, nenhuma surpresa, nenhuma notícia negativa, nenhuma má notícia vai chegar à sua vida durante a sua jornada na Terra. Mas isso não é verdade. Até porque, lembre-se que nós não esperávamos uma tempestade, um vento forte chamado coronavírus ou Covid-19. Não esperávamos uma tempestade chamada pandemia, mas, de repente, ela chega. E chega trazendo muitos prejuízos. Imagine só, começamos o ano de 2020 acreditando em um tempo de prosperidade, de coisas boas, de bênçãos, em um tempo de aquisições, de conquistas, em um tempo em que tudo ia de vento em popa e que Deus abençoaria a gente tremendamente, mas de repente sopra um vento, suscita-se uma grande tempestade. Este vento vem trazendo prejuízos, mortes, perdas, desempregos, altera o caráter moral do ser humano, suscita o egoísmo, o engano começa a nos cercar e nós ficamos no meio desse fogo cruzado, enfrentando essa tempestade nessa pandemia. Não esperávamos, mas a tempestade chegou. A semelhança daqueles homens que navegavam para Tarsis, tendo como tripulante daquela navegação um profeta de Deus, o profeta Jonas, que navegavam acreditando que a sua viagem seria tranquila, de repente
um forte vento sopra. O vento gera uma grande tempestade. A tempestade está quase despedaçando aquele barco. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Assim estamos nós atualmente. Estávamos tranquilos, vivendo a nossa vida ao lado da nossa família, aos que servem a Deus, servindo com alegria ao Senhor. Estávamos vivendo a nossa vida acreditando na possibilidade de muitos sonhos realizados e conquistas, quando, de repente, a tempestade coronavírus chega e nos encontra de uma forma que nos atinge com ímpeto, com muita força. Infelizmente, no meio dessa tempestade, alguns não tiveram estrutura e acabaram despencando. Acabaram caindo e se entregando aos ventos fortes e à tempestade que os sucumbiu. Mas alguns, muitos de nós, tanto crentes como não crentes, está lutando no meio da tempestade. Está acreditando que ainda é possível chegar ao porto seguro. Está acreditando que a viagem ainda vai continuar e que, por mesmo que um vento tenha interrompido ela, este vento vai cessar, a tempestade vai acalmar e nós chegaremos ao lugar de destino. Acredite nisso. E sabe por que você deve acreditar? Porque, de acordo com o livro de Jonas, quem mandou o vento, quem suscitou a tempestade, foi o Deus que controla todas as coisas. Nós sabemos que quando o coronavírus surgiu, quando a pandemia surgiu, logo se caracterizou como um vírus que veio da China. Até hoje é chamado de um vírus chinês, criado pelos homens. Sim, isto é explicação humana, isto é averiguação e investigação terrena. Mas veja bem, tudo o que acontece sobre a face da terra acontece por ordem da Suprema Legislatura do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Coronavírus de fato é um vento que de fato levantou uma grande tempestade, mas essa tempestade foi ordenada por Deus e isso é indiscutível. Então, preciso lhe dizer que o vento vai soprar até quando ele quiser, que a tempestade vai continuar agitando o mar até quando ele disser basta, chega, acabou. E que assim como naquele barco muitos prejuízos e perdas se evidenciaram, eu não gostaria de dizer isso, mas preciso ser realista. Muitos prejuízos ainda terão. Muitas perdas ainda serão sentidas por nós. E que Deus tenha misericórdia e que antes que mais perdas aconteçam, nós possamos ser despertados por Deus e por um grande avivamento que faça não só as tempestades da vida se acalmarem, mas possamos continuar navegando, realizando a obra de Deus. Não esperávamos, mas a tempestade coronavírus chegou e chegou trazendo prejuízos. Outro detalhe nesse texto é que os ventos, eles aumentam sua força. A tempestade vai crescendo cada vez mais e mais. E com isso cresce também a percepção da real gravidade do que está acontecendo. Isto começa a ficar mais patente aos olhos dos homens que estavam naquela embarcação. Ou seja, quando os primeiros ventos começaram a soprar, os homens começaram a lutar e acreditar que era um vento momentâneo, temporário e que logo ia se acalmar, até porque tempestades também eram coisas costumeiras para aqueles que navegavam. No entanto, o vento foi ficando mais forte. A tempestade foi aumentando e foi crescendo. Crescendo tanto que o barco está a ponto de se quebrar. E se o barco quebrar, é possível que todos naquela embarcação haverão de morrer. É possível que com o barco quebrando, que isso deve ter produzido neles medo, angústia e desespero. Olha aqui para mim. Enquanto eles achavam que o vento e a tempestade estava para se acalmar, sabe o que a Bíblia diz? Que o vento está aumentando, que a tempestade se amplia, que o barco está sendo açoitado, está quase se quebrando, e eles no desespero, no medo e na angústia, estão jogando as cargas preciosas fora para ver se conseguem contornar a situação, mas o vento só aumenta.
Mais uma vez, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Assim estamos vivendo nós. Quando nós tivemos a virada do ano, em dezembro, janeiro, que nós vimos ali que algumas pessoas conseguiram retomar as suas vidas, mesmo no meio da tempestade, o que nós acreditávamos? 2021, a tempestade se acalma. Os ventos vão diminuir e logo nós vamos seguir normal com a nossa embarcação, com um barco da vida navegando no mar da existência. Mas não está sendo assim. Pelo contrário, os ventos estão ficando mais fortes. A tempestade está ficando mais angustiante. As notícias que estão vindo, a última agora é que nós temos que ficar dentro de casa e que se 8 horas da noite alguém estiver na rua pode ser preso, pode pagar multa de mais de 3 mil reais. Que absurdo! Violaram o nosso direito de ir e vir e muito mais ainda com mentiras. Porque não está nada comprovado, tem várias comprovações contrárias a essa proposta de lockdown, que não deu certo em vários países, pelo contrário, trouxe o caos. Sabe o que é isso? É a tempestade aumentando, é os ventos ficando mais fortes, é o vendaval soprando mais, meu Deus! E a gente está se perguntando, será que vamos aguentar? Será que o barco não vai se quebrar? O que está acontecendo? E uma vez que a situação se torna humanamente insolúvel, sem solução para os homens, a única opção que a gente vê no livro de Jonas é clamar. Porque a Bíblia diz que os marinheiros vão clamar cada um ao seu Deus. Vão gritar pelas divindades para as quais se curvavam naquele tempo. E eles vão gritar dizendo para ser livrados da tempestade. Cada um corre para o lado, procura um canto e começam a clamar ao seu Deus para trazer resposta, para trazer solução. Mas o vento ia ficando mais forte. O que eu vou dizer é muito sério, mas é real. Quanto mais cada pessoa caminhar para o seu lado achando que está certo e que a verdade está com ele, que ele tem o posicionamento, que ela tem o posicionamento, que ele tem a direção certa, quanto mais continuarem os homens caminhando um para um lado e para o outro, querendo dar suas próprias respostas, mais a tempestade vai se agravar. Vai ficar pior, infelizmente, é isso que temos a dizer. E sabe por que os homens começaram a clamar? Sabe por que cada um clamou a seu Deus? A resposta está no versículo 6 do capítulo 1, quando o mestre do navio encontra Jonas e diz para ele: meu irmão, acorda, sai daí, você está dormindo. E sabe por que você tem que acordar? Que você tem que se levantar, clamar ao seu Deus, porque talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não morramos. Olha que coisa interessante. Por que cada um começou a clamar ao seu Deus? Por que a única coisa que restou foi fazer um clamor aos deuses ou pseudos deuses? Sabe por quê? Porque talvez, diz aquele mestre, aquele capitão, talvez esse Deus ou qualquer um dos outros deuses poderiam ouvi-los, poderiam trazer resposta, acalmar a tempestade e assim eles não pereceriam. Vemos nessa pandemia o mundo clamando a deuses que não são deuses, deuses terrenos que são semelhantes ao homem, clamam a um Deus governador, clamam a um Deus presidente, e aqui é claro que eu estou conjecturando, clamam aos ministros, clamam aos políticos, aos deputados. Gente, ainda que clamemos aos homens, ainda que clamemos àqueles em quem nós colocamos as nossas esperanças, a pessoa certa ou o ser certo a se clamar é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando o mestre diz clama ao seu Deus, ele nem imaginava que Jonas servia o Deus único e verdadeiro e que de fato, clamando a ele, a tempestade seria acalmada. As pessoas estão gritando, clamando, pedindo que o vento coronavírus, o vento Covid-19 que deixou agora dezenas e centenas que estão entubados, lutando com a vida,
ou a favor dela, entre a vida e a morte nos hospitais, as pessoas que querem sair disso, os familiares que estão clamando agora, pedindo, dizendo rezem, orem, clamem, gritem, pedindo orações, enchendo as igrejas, enchendo as lives de pedidos, acreditando que são os homens que vão resolver. Escute bem, essa tempestade só pode ser acalmada por uma resposta e por uma orientação que vem da parte de Deus. Em uma tempestade e em um cenário de caos como estes, jamais se podia conceber ou imaginar que alguém poderia ficar indiferente. Eu anotei isso aqui, preste muita atenção. O vento está soprando, a tempestade está lá agitada, vai aumentando mais e mais, o caos está instalado e jamais poderia se conceber, jamais poderia se acreditar que no meio de toda essa tempestade alguém tivesse indiferente, insensível, inerte, alguém tivesse despercebido. No entanto, para surpresa daqueles homens, tem alguém que estava dormindo. Eu sei que agora isso aqui vai falar fortemente com você. Conhece um parente, um vizinho, um amigo, alguém que mora perto de você que está vendo todas essas mortes, está vendo tudo isso e duas coisas ele não consegue fazer? Primeiro, a principal, não consegue se voltar para Deus. Está lá achando que tudo não é um recado, não é um aviso, não é um despertar de Deus. Não está nem aí, vendo gente morrer, vendo as coisas acontecer, o caos, e você diz, vamos para a igreja, quer aceitar Jesus, quer viver com Deus, quer temer a Deus, e ele, inerte, dormindo, negligente. Ou se não, não se cuida, totalmente descuidado, porque diga-se de passagem, eu preciso dizer algo, por mais que seja Deus que vá nos livrar, que é Ele que nos guarda, nós também, para testemunho, para mostrar que nós somos prudentes e que nós somos responsáveis, precisamos nos esforçar para fazer a nossa parte. Você sabe o que eu estou falando? Álcool em gel, distanciamento daqueles principalmente que temem, o uso da máscara, não é o que está determinado? Não é para que a gente mostre a nossa prudência? Então entenda, façamos isso para que nisto também Deus seja glorificado. Uma tempestade pegada, o barco quase se quebrando, todos quase morrendo, mas no meio daquela tempestade ainda tinha gente dormindo e pasmem. Quem estava dormindo não era um pagão, quem estava dormindo não era um ímpio, quem estava dormindo era um profeta, um crente. Quem estava dormindo era um servo de Deus. Conhece algum servo de Deus que no meio de tudo isso aproveitou para se desviar? Está dormindo. Conhece alguém que no meio de tudo isso, ao invés de tirar momentos de oração, está preso a jogos, a filmes e a tantas outras coisas? É quem está dormindo. Conhece alguém que em meio a tudo isso faz pouco caso da doença e acha que ela não é letal? É letal sim, está matando pessoas. No entanto, estamos orando para que esse vírus enfraqueça, perca o seu poder. Se você não tem fé para orar assim, eu tenho fé e conheço muitos irmãos que estão pedindo a Deus, quando esse vírus atingir as pessoas, que ele perca a sua força, que ele não consiga ser tão forte ao ponto de matar as pessoas. E é isso que nós cremos que Deus pode fazer assim, porque ele é maior do que esse vírus. Mas infelizmente, no meio das tempestades da vida, ainda tem gente dormindo e dormindo profundamente. Mas Deus, escute isso aqui, profético e profundo, Deus vai despertar muita gente do sono. Deus vai acordar muita gente, a começar pela sua igreja, pelos seus servos, porque eu creio muito no que Pedro escreveu inspirado, que o juízo é chegado pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, qual não será o fim daqueles que desobedecem à verdade? Então o despertamento de Deus está chegando. Jonas abandona a todos e vai se esconder no porão, em um lugar que aparentemente é seguro. E como se não bastasse, ele vai se tornar tão sensível que vai chegar ao ponto de se deitar para dormir. Ora, todo mundo lutando,
todo mundo buscando uma forma de resolver o problema. E Jonas sabe o quê? Vou me esconder. Eu tenho recursos. Vou ficar aqui tranquilinho. Não vou nada. Não vou procurar lugar de oração. Não vou para o monte. Não vou para o plantão. Não vou passar na igreja para orar. Eu vou ficar aqui na minha pipoca, no meu Ruffles, no meu salgadinho, no meu refrigerante. Vou tirar minha soneca. Vou ficar aqui dormindo o sono da negligência. E os outros que se virem. Isso é insensibilidade profunda. Isso é uma mente cauterizada. Que Deus nos guarde de tamanha insensibilidade, que nos leve a cair em um profundo sono de negligência, de sorte que percamos até a nossa salvação. Agora preste atenção. Como as fontes onde se buscavam as respostas foram ineficazes, ou seja, os outros deuses, a luta para acalmar a tempestade, a tentativa do mestre, do comandante do barco, tudo aquilo foi ineficaz. Agora, a única alternativa é pensar que há um culpado. Opa, vamos ler isso? Versículo 7, preste atenção. E diziam cada um ao seu companheiro, guarde essa expressão, companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Ninguém teve resposta, ninguém soube mais o que dizer. Agora eles vão adotar uma prática que era costume daquela época. Vão fazer uma espécie de sorteio, lançar sorte porque eles querem encontrar o culpado de todo aquele mal que está acontecendo. Ou seja, eles já não tratam mais a tempestade como um fato natural. Eles já não tratam mais a tempestade como algo rotineiro, como algo que veio porque tinha que acontecer. Eles agora, de tanto lutar, de tanto querer que se acalmasse, não conseguir e entender que ao invés de o problema se resolver está aumentando cada vez mais, então eles só têm uma resposta: alguém é culpado disso. Isso só está acontecendo porque alguém deve ter pecado contra Deus. Alguém ou algo que está ocasionando essa tempestade. Alguém provocou tudo isso que está acontecendo. Oh, meus amados, minhas amadas, isto aqui é muito profundo. Talvez você me pergunte, pastor Max, há um culpado para o coronavírus? Sim, meu querido, não há só um culpado. Há centenas e milhares de culpados. Coronavírus também é consequência das inclinações pecaminosas do homem e desobediência à vontade de Deus. Os homens estão dizendo: olha, já fizemos de tudo, já tentamos todas as formas e a tempestade continua, os ventos continuam soprando, o problema continua se agravando. Então, vamos fazer aqui um sorteio. Vamos nos posicionar aqui nessa prática costumeira e vamos saber por que esse mal nos veio. Por que tudo isso está acontecendo. Eles estão dizendo isso só está acontecendo porque deve ser culpa de algo ou de alguém. Agora, um fato interessante é que antes de procurar o culpado, agora nenhum se coloca cada qual para o seu lado. Diz o versículo 7 que chamaram cada um aos seus companheiros, ou seja, se uniram por um bem comum. Qual era o bem comum? Acabar com a tempestade. Eles se tornam companheiros. Quem antes estava clamando cada um ao seu Deus, quem antes estava procurando cada um livrar a sua vida, quem antes estava procurando cada um fazer aquilo que lhe competia para ver se saía salvo, agora todos se reúnem em um só lugar, todos se juntam em um só propósito para buscar de uma vez por todas a solução do problema. Para buscar de uma vez por todas o fim da tempestade. Meu Deus! Que princípio infalível! E só pode ser um princípio bíblico. Todo problema só é resolvido quando todas as partes se unem com o firme propósito de ajudar uns aos outros. Para você que não é crente, sabe o que a minha Bíblia diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia nos ordena preservar a unidade do Espírito. A Bíblia, em seus diversos textos, fala que quando os homens estão unidos
nada pode combatê-los. Também a mesma Bíblia diz que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Fiquem aí brigando, fiquem aí discutindo que quem está certo é Bolsonaro, quem está certo é Dória, quem está certo é governador tal, quem está certo é infectologista tal, médico tal. Vamos ficar discutindo que o tempo vai passando e a tempestade vai aumentando. Não é hora de discutirmos, é hora de nos curvarmos, nos unirmos uns aos outros e olharmos para o céu, para o alto, de onde poderá vir a resolução de todos os problemas que o Brasil e o mundo estão enfrentando neste momento. Os homens se unem e juntos dizem: vamos nos tornar agora companheiros, porque todos nós só queremos uma coisa: sair vivos dessa tempestade. Vem cá, não é esse o seu interesse? Não é isso que nós queremos? Sair vivos dessa pandemia? Subsistirmos em meio à notícia de tantas mortes? No entanto, só acontecerá se nos unirmos. Não é hora para defender placa denominacional. Não é hora para dizer que a Assembleia de Deus é a igreja que está agindo certo, que a Batista é a igreja que está agindo certo, que a Quadrangular é a igreja que está agindo certo. Não é hora para sabermos quem é o líder tal, tal ou tal. É hora para todos, repito, todos se curvarem à grandeza de Deus e reconhecerem que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela tentam edificá-la. Se Deus não fizer, nada vai acontecer. Se quer saber, experimente. Se você acha que o que eu estou pregando não é real, não é bíblico, não é verdadeiro e não é fato, tente caminhar sem companheiros, sem se unir àqueles que realmente querem a solução do problema. É fato, é óbvio que nós sabemos que muitas medidas, muitos decretos, muitas determinações são pensamentos diabólicos para quebrar o país, para deixar as pessoas em fome, em pobreza e em miséria. Já se tem notícia de supermercados saqueados, já se tem notícia do aumento de suicídio, já se tem notícia de dezenas passando fome. Por quê? Porque gente responsável que mente na frente das câmeras, dizendo está preocupado com vidas, porque quem está despreocupado não se maqueia, não produz cenário, não ajeita as coisas para aparecer bonito na foto. Quem está preocupado está de joelho de madrugada, está jejuando, está clamando, está pregando a palavra verdadeira, está trazendo despertamento para a nação. Quem realmente se preocupa está clamando para Deus dar um basta nos corruptos, nos autoritários, nos ditadores, nos mentirosos, nos enganadores. E aqui a minha fé, se não é a sua, é a minha. O Deus que exalta é o Deus também que abate. E está chegando a hora de Deus abater muita gente sentado em cadeira achando que é poderoso. Está na hora, Deus vai abater. Isso tanto no contexto eclesiástico, como no contexto político, como no contexto dos grandes empresários e poderosos dessa terra. Deus vai abater o homem e mostrar quem ele é. Se preparem. Se preparem para ver muita gente beijando o chão. Se preparem para ver Deus fazer o que fez com Nabucodonosor, que era um rei que batia no peito e se achava um Deus, dizendo eu estou acima dos deuses. Sabe o que ele teve que fazer? Cair de quatro, comer capim, comer mato, deixar o pelo crescer, andar como animal, para que as pessoas olhassem de longe e diziam, mas este não é aquele rei que tinha uma coroa na cabeça e agora ele está comendo erva com os animais. Ah, meus queridos, eu sei que este vídeo não chegará ao ouvido de grandes e poderosos. Para mim não importa. Importa que é o que eu estou falando, que está na Bíblia, vai acontecer. Deus vai abater soberbos. Deus vai aniquilar impérios terrenos. Deus vai fazer com que o homem chegue no nível, no limite que ele reconheça. Não é vacina, não é remédio, não é medicina. É o
Todo-Poderoso que fez um plano perfeito, enviando o seu único filho para morrer a morte vergonhosa da cruz, derramando todo o seu sangue em favor dos pecadores, para os quais ele espera que reconheçam o sacrifício perfeito de Cristo, e uma vez reconhecendo, têm os seus pecados perdoados, são agora participantes da salvação gloriosa e serão preparados para a eternidade que está prestes a acontecer. Jesus está voltando. Eu só acredito em duas coisas nessa pandemia. Escute bem, eu só acredito em duas coisas. Ou daqui para frente tudo vai se desencadear para o arrebatamento, ou depois que Deus abater os homens e eles se curvarem, a igreja, não é a assembleia, toda a igreja do Deus vivo provará um avivamento tão poderoso, tão glorioso. Eu estou sentindo esse poder aqui agora. Eu não fiz essa live porque eu quis. Eu ouvi a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, dizendo: Max, levanta-te e faz a tua parte. Levanta-te e prega a minha palavra. Ainda que tenha duas pessoas te ouvindo, eu farei uma grande obra, e é isso que ele está fazendo agora. Aonde essa palavra conseguir chegar, Deus estará te renovando, estará te despertando, estará te dando forças para crer, estará libertando a tua vida, e a presença dele enche a tua casa agora, assim como enche o meu quarto, e eu estou aqui tremendo da presença e da grandeza deste Deus, porque ele é Senhor. Receba aí a restauração. Todo desânimo caia por terra, todo espírito depressivo que caminhava em sua direção não vai te alcançar, porque a força que vem do Deus que controla tempestades, que abate os homens, o Deus da palavra viva, te alcança e te restaura agora, porque ele é Senhor. Eu tenho pregado e tenho dito: os recursos do tempo presente são presentes, ferramentas poderosas de Deus, para que possamos alcançar vidas, e a sua está sendo alcançada. Você crê em batismo com o Espírito Santo assistindo live? Você crê em cura? Você crê que enquanto está assistindo, representando o seu familiar que está na UTI, ele vai ser desentubado agora? Você crê numa porta aberta, mesmo com todas elas fechadas? Então, em nome de Jesus o Cristo, o Messias, o verdadeiro Deus e a vida eterna, o único Deus verdadeiro, o Senhor dos céus e da terra, no qual o seu nome todo joelho se dobrará, em nome de Jesus. Aquilo que você crê e está precisando, receba agora, em nome de Jesus. Seja o teu casamento restaurado, seja a tua família levantada, teus filhos voltem para casa e para a presença de Deus, tua esposa seja curada, todos os remédios que você tomava serão descartados, porque você não precisará mais de nenhum, pelo simples fato de estar ouvindo a voz de Deus e assumir que é Ele quem acalma a tempestade. Que Deus nos abençoe, que Deus os guarde. Eu quero